Olá, turma! Vamos para a resolução da atividade das páginas 156, 157 e 158 de matemática, tá certo? Temos aí no sexto quesito: pinte de verde os termos iguais de cada fileira. Os termos que ele se refere é os termos desconhecidos, tá? Então, primeiro vocês vão ter que descobrir quais são os termos desconhecidos. Temos aqui, ó, quadradinho dividido para 6 é igual a 30. Corresponde a esse primeiro quadradinho aqui. Então, qual é o número que eu divido ele por 6 para dar 30? Como é que a gente resolve isso? Utilizando a operação inversa. Se aqui está dividindo, eu vou utilizar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, 30 vezes 6. 30 vezes 6 é igual a 180. Então, eu descobri que esse quadradinho aqui equivale a 180, certo? Nesse segundo quadradinho, tá? Que corresponde a esse, eu tenho essa operação aqui. Quadradinho vezes 8 é igual a 48. Então, a pergunta é, qual é o número que eu multiplico por 8 para dar 48? Se aqui eu multiplico, para eu descobrir o termo desconhecido, eu uso a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar 48 dividido para 8. 48 dividido para 8 é igual a 6. Então, esse quadradinho, esse termo desconhecido aqui é 6. São iguais? Até agora não, né? Vamos para o terceiro. Esse quadradinho aqui corresponde a esse aqui. Quadradinho mais 6 é igual a 30. Qual é o número que eu somo mais 6 que vai dar 30? Para eu descobrir, eu utilizo a operação inversa. A operação inversa de adição é subtração. Então, é 30 menos 6. 30 menos 6 é igual a 24. Então, esse termo desconhecido aqui é 24. Até agora, a gente não tem nenhum igual, tá vendo? Nesse daqui, eu tenho quadradinho dividido para 10 é igual a 18. Como é que eu vou descobrir qual é esse valor? Eu utilizo a operação inversa. Então, vai ser 18 vezes 10. 18 vezes 10 é igual a 180. Descobrimos agora, né? Quais são os iguais? O primeiro e o último. Então, eu vou pintar esse daqui e esse daqui de verde, certo? Letra B. Temos aqui um número vezes 8 que é igual a 72. É só aplicar a operação inversa. 72 dividido para 8. 72 dividido para 8, 9. Então, o primeiro termo é 9. Depois temos quadradinho dividido para 8 igual a 40. Então, qual é o número que dividido para 8 é 40? Utiliza a operação inversa. Vai ser 40 vezes 8. 40 vezes 8, 320. Qual número mais 6 é igual a 15? Só é utilizar a operação inversa, que é menos. 15 menos 6. 15 menos 6 é igual a 9. Então, aqui é 320 e aqui é 9. Então, aqui eu já encontrei quais são os que são iguais. É só pintar agora o primeiro e o terceiro quadradinho de verde. Letra C. A gente tem aqui um número mais 13 igual a 30. Que número que eu somo com 13 que dá 30? Para descobrir, utiliza a operação inversa. A operação inversa de mais é menos. Então, vai ser 30 menos 13. 30 menos 13 é igual a 17. Então, o primeiro termo aqui é igual a 17. Segundo termo, um número dividido para 5 é igual a 40. Para a gente descobrir que número é esse, utiliza a operação inversa. Inverso de divisão, multiplicação. 40 vezes 5, 200. Então, temos 200 dividido para 5, que é igual a 40. O termo aqui é 200. Até agora não temos uma igualdade. Que número mais 12 é igual a 32? Para descobrir a operação inversa. Operação inversa de adição, subtração. 32 menos 12 é igual a 20. Então, até agora, nós não temos nenhum número igual. E, por último, a gente tem um número vezes 2 que dá 400. Para descobrir, é só aplicar a operação inversa. O inverso de multiplicação é divisão. Então, 400 dividido para 2. 400 dividido para 2, 200.
E encontramos aqui quais são os termos iguais. Então, vocês vão pintar de verde na letra C, o primeiro e o último quadradinho. Letra D. Na letra D, a gente vai procurar também os termos iguais, tá? Dois termos iguais. Um número menos 15 é igual a 43. Para a gente descobrir que número é esse, operação inversa. Menos, operação inversa, mais. 43 mais 15. 43 mais 15 é igual a 58. Se você armar a continha aí, vai encontrar esse valor. Então, o primeiro quadradinho aqui vale 58. Segundo quadradinho, quadradinho dividido para 8 é igual a 18. Então, o termo desconhecido aqui, que eu vou dividir ele por 8, vai ter que dar 18. Para saber qual é a operação inversa. Inverso de divisão, multiplicação. Então, vai ficar 18 vezes 8. 18 vezes 8 é igual a 144. Até agora, não encontramos os termos iguais. Terceiro termo. Quadradinho mais 6 igual a 64. Para eu descobrir aqui qual é esse valor, vou utilizar a operação inversa. Inverso de mais é menos. Então, 64 menos 6. 64 menos 6 é igual a 58. Então, agora nós encontramos os termos iguais. Aí, vocês vão pintar o primeiro e o terceiro quadradinho. Última letra, letra E. Um número dividido para 2 é igual a 40. Para descobrir, aplicamos a operação inversa. Inverso de divisão, multiplicação. Então, 40 vezes 2. 40 vezes 2 é igual a 80. Primeiro termo que aqui nós temos é 80. Quadradinho vezes 10 é igual a 800. Então, qual número vezes 10 é igual a 800? Para descobrir, aplicamos a operação inversa. Inverso de multiplicação, divisão. 800 dividido para 10 é igual a 80. Então, aqui nós já encontramos, né? São os dois primeiros quadradinhos. Vamos encontrar aqui um valor que multiplicado por 6 é igual a 126. Então, para a gente descobrir isso, a gente isola o quadradinho antes da igualdade, é igual. Repete quem está depois. Depois do igual tem o 126. Então, 126. Sobrou aqui em cima o 6. O 6, ele está antes da igualdade. Quando ele for para o outro lado, ele tem que mudar o sinal, tá? Colocar a operação inversa. Se aqui antes da igualdade ele é vezes 6, quando ele for para depois da igualdade, ele vai vir dividido por 6. Então, quadradinho é igual, 126 dividido para 6 é igual a 21, certo? Letra B, 270 dividido para um número é igual a 54. Prestem atenção quando isso ocorrer. Quando a gente tiver uma divisão e vier depois o termo desconhecido, a gente não vai trocar o sinal, certo? Então, vai ficar assim, ó, quadradinho é igual. Primeiro vai vir o 270, que é maior que o 54, tá? 270. E a gente não vai trocar o sinal, tá? Dividido por 54. Então, quadradinho é igual. 270 dividido por 54 é igual a 5. Letra C. Quadradinho dividido para 12 é igual a 41. Então, eu quero saber qual é o número que eu divido para 12 para dar 41. A gente isola o quadradinho aqui, ó. Quadradinho é igual. Nesse caso, o termo desconhecido, ele tá no primeiro termo, tá? Então, a gente faz como a gente faria com qualquer outra operação. Quadradinho é igual, depois da igualdade vem quem? 41. 41. O dividido por 12, ele vai trocar de lado, ele vai para depois da igualdade. Então, em vez de utilizar a divisão, vai vir a multiplicação. Vezes 12. Quadradinho é igual 41 vezes 12, 492. Letra D, 45 vezes um número é igual a 180. Então, não é divisão, tá? É multiplicação. Continuamos fazendo do jeito que a gente aprendeu antes. Quadradinho, isola ele antes da igualdade. Então, só o quadradinho vai ficar desse lado. Quem é que está depois da igualdade aqui? 180. Colocamos o 180.
E o vezes vem para cá, dividido por 45. Então, quadradinho é igual 180 dividido para 45 é igual a 4. Temos aqui um número que dividindo para 7, ele vai ser igual a 33. Então, para descobrir isso, a gente vai primeiro isolar o quadradinho antes da igualdade. E agora a gente vai repetir o que tem depois da igualdade. Depois da igualdade eu tenho 33. Sobrou aqui quem? O 7. O 7 ele está antes da igualdade, ele está dividindo. Quando ele for para o outro lado da igualdade, ele vem multiplicando. Então, vai ficar vezes 7. Quadradinho vai ser igual 33 vezes 7. 33 vezes 7 é igual a 231. Letra F. Quadradinho dividido para 2 é igual a 35. Então, qual é o número que eu divido para 2 para dar igual a 35? A gente vai isolar o quadradinho aqui antes da igualdade. Então, vai ser quadradinho é igual. Depois da igualdade, eu tenho 35. Sobrou aqui o dividido por 2. Se antes da igualdade ele estava dividindo, quando ele for para depois da igualdade, ele vai multiplicando. Então, vai ficar vezes 2. Então, quadradinho é igual 35 vezes 2, 70. Letra G. 154 dividido para algum número é igual a 14. Então, ó, aquela mesma situação, a gente tem uma divisão e é o segundo termo. Então, quando isso acontece, a gente não vai mudar o sinal quando trocar de lado, tá? Então, vai ficar quadradinho é igual a 154 dividido por 14. Quadradinho é igual 154 dividido por 14 é igual a 11. Letra H. Um número que eu divido por 22 vai dar 8. Então, a gente vai isolar o quadradinho, o termo desconhecido. Depois do quadradinho, eu tenho quem? 8, né? Aqui eu tenho dividido por 22. Dividido por 22 está antes da igualdade. Quando ele trocar de lado, ele vai mudar o sinal. Vai ser vezes 22. Então, quadradinho é igual 8 vezes 22, 176. Letra I. Temos novamente a situação de ter o termo desconhecido na divisão ser o divisor, né? Ser o segundo termo. Então, a gente vai isolar o quadradinho aqui. Vamos pegar o maior número, 492. E a divisão vai permanecer. A gente não vai trocar o sinal, tá? 492 dividido para 41. Então, quadradinho é igual 492 dividido para 41 é igual a 12. No oitavo quesito, a gente tem alguns exemplos que são a prova de que uma operação é de fato o inverso da outra. Temos aqui, ó, 45 dividido para 9 é igual a 5. Então, se 45 dividido para 9 é igual a 5, 5 vezes 9, que é a operação inversa de divisão, é igual a 45. 6 vezes 8 é igual a 48. Então, 48 dividido para 8 é igual a 6. 70 dividido para 10 é igual a 7. Então, 7 vezes 10 é igual a 70. 48 dividido para 8 é igual a 6. Então, 6 vezes 8 é igual a 48. 9 vezes 7, 63. Então, 63 dividido para 7 é igual a 9. Na letra A do nono, diz o seguinte. Qual é o número? Então, se eu não sei qual é o número, esse número é um número desconhecido. Qual é o número que multiplicado por 9 resulta em 25? Então, qual é o número? Tá dizendo que eu não sei que número é esse. Vamos representar ele com a bolinha, tá? Bolinha multiplicado por 9. Multiplicado é o quê? É vezes, né? Multiplicação. Vezes 9 é igual... Resulta é mesmo que igualdade. Resulta em 225. Então, eu tenho aqui um número, que eu estou chamando ele de bolinha, vezes 9 é igual a 25. Como é que a gente resolve isso? A gente isola o termo desconhecido, que está sendo representado aqui por uma bolinha, é igual. Depois da igualdade, quem é que vem? 225. É igual a 225.
E aqui sobrou o vezes 9, que está antes da igualdade. Se ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai mudar o sinal. Se era vezes 9, vai vir para cá, dividido para 9. Então, bolinha vai ser igual, 225 dividido para 9 é igual a 25. Resolvemos a questão. Então, qual é o número que multiplicado por 9 resulta em 25? Em 225? É o 25. Se eu multiplicar 25 vezes 9, eu vou ter 225. Trocamos aqui, ó, pela bolinha. Na letra B, a pergunta é: qual é o número que multiplicado por 7 resulta em 3.192? Então, eu tenho um número que eu não sei qual é, vou chamar ele de quadrado, que multiplicado por 7, ou seja, multiplicando vezes 7, esse número 7 vezes, ele vai dar 3.192, certo? Então, se eu multiplicar esse número por 7, ele vai dar 3.192. Então, que número é esse? Para a gente descobrir, é a mesma coisa. A gente isola o termo desconhecido, que aqui é o quadradinho. Quadradinho é igual. Quem está depois da igualdade? 3.192. Então, a gente coloca 3.192. E sobrou quem? O vezes 7, que está antes da igualdade. Se ele está antes multiplicando, quando ele for para o outro lado, ele vai dividindo, usando a operação inversa, dividido por 7. Então, quadradinho é igual. 3.192 dividido por 7 é igual a 456. Na letra C diz o seguinte: qual é o número que dividido por 8 resulta em 288? Então, eu tenho um número que eu não sei qual é. Vou chamar ele de triângulo. Dividido por 8 resulta, ou seja, é igual a 288. Então, para a gente descobrir, é a mesma coisa. A gente vai isolar o termo desconhecido, que é o triângulo, tá? Triângulo é igual. Quem vem depois da igualdade? 288. Então, a gente coloca primeiro 288. Aqui eu estou dividindo 8. Ele está antes da igualdade, mas agora ele vai ficar depois. Então, se era dividindo, vem para cá, multiplicando, vezes 8. Então, triângulo é igual. 288 vezes 8 é igual a 2.304. Fazendo o cálculo aí, vocês vão encontrar esse valor, tá certo? 10º quesito. Lúcia e Rodrigo estão fazendo cada um uma coleção de bonecos. Anotar as informações, tá? Botar um L aqui de Lúcia e um R aqui embaixo de Rodrigo. Lúcia juntou 4 bonecos de super-herói, 10 bonecos de animais e 7 bonecos de Lego. Enquanto Rodrigo juntou 6 bonecos de super-herói, 11 bonecos de animais e 4 bonecos de Lego. A quantidade de tampinhas que ambos juntaram é igual ou diferente? No caso, a quantidade de bonecos, né? A quantidade de bonecos que ambos juntaram é igual ou diferente? Justifique através de uma sentença matemática. Então, vamos usar aqui a sentença matemática de Lúcia. Lúcia, ela tem 4 bonecos de um tipo, 10 de outro e 7 de outro. Vamos juntar tudo isso. Juntar é a ideia de adição. Então, a gente vai somar, tá? Somar o de cada um para ver quantos bonecos cada um tem. Lúcia tem 4 mais 10, 14. 14 mais 7, 21. Então, Lúcia tem 21 bonecos. E Rodrigo, ele tem 6 mais 11, 17. 17 mais 4, 21. Então, Rodrigo e Lúcia têm 21 bonecos cada um. A pergunta é: a quantidade de bonecos que ambos juntaram é igual ou diferente? Então, a gente nota aqui que são o quê? Iguais. E justifique através da sentença matemática envolvendo a operação de adição. A gente já fez aqui, ó, as duas operações. Então, a gente pode dizer, né? Então, logo, a gente pode dizer que 4 mais 10 mais 7 é igual a 6 mais 11 mais 4. Porque os dois aqui vai dar o resultado 21.
Na letra A fala o seguinte: Lúcia acabou perdendo um de seus bonecos. A relação entre a sua coleção de bonecos e a de Rodrigo permanece a mesma. Por quê? Veja só, ela tinha 21 e Rodrigo também. Se ela perdeu um boneco, ela ficou com 20. A relação é a mesma, a relação de igualdade. Eles continuam tendo a mesma quantidade de bonecos? Não, né? Ela agora tem 20 e Rodrigo continua com 21. Então, não. Pois ela possui um boneco a menos. Agora, já que ela perdeu um boneco, ela tem um boneco a menos. Na letra B, pergunta o seguinte: podemos expressar essa relação de quantidade com a mesma sentença matemática da primeira questão? Se ela perder um dos bonecos dela, dá pra gente utilizar os mesmos números para expressar a quantidade de bonecos que ela tem? Por quê? Não, né? Porque como ela perdeu um boneco, não é mais possível ter uma igualdade entre a quantidade dela e a quantidade de Rodrigo. Ela agora tem menos que Rodrigo, não tem a mesma quantidade. Então a resposta é não, pois não é mais possível ter uma igualdade. Pronto, gente, é isso, tá? Espero que vocês consertem aí se teve algum erro. Quem acertou tudo tá de parabéns, tá certo? Espero o retorno de vocês. Não esqueçam de mandar as fotos das páginas pra mim, tá bom? Beijão!